Boa noite, Thiago. Parabéns pela vitória. O Grêmio, no primeiro tempo, teve uma queda de rendimento após marcar o gol, e no segundo tempo teve uma melhora após as trocas, em especial a entrada do Maicon. Queria a tua análise do jogo, em particular, sobre esses dois momentos, por que teve a queda de rendimento no primeiro tempo e como você fez para melhorar a equipe no segundo tempo, obtendo a vitória. Boa noite. Tivemos uma atuação, a maior parte do tempo, uma atuação equilibrada. A equipe conseguiu defender a maior parte do tempo bem, como você bem mencionou. Tivemos ali um gap, um espaço entre o minuto 28, 29 até o minuto 38, 39, onde sofremos por mérito do adversário, né? O mérito do adversário que conseguiu, principalmente na sua construção ofensiva, na sua saída de bola, fazer uma saída com 3 jogadores até 4, e sobrecarregou também a nossa linha defensiva com 4 a 5 jogadores. E aí a gente acabou colocando nossos volantes muito para cima na nossa linha defensiva e sobrecarregou a nossa primeira marcação, e aí, consequentemente, o adversário conseguiu ter mais posse de bola e criar algumas situações de infiltração. Mesmo assim, não foram situações tão claras, né? Foi mais um volume, alguns cruzamentos, mas dentro disso a gente conseguiu no intervalo reequilibrar, reorganizar, tivemos uma manutenção de posse muito boa, conseguimos criar algumas situações de gol e passo a passo vamos evoluindo, vamos criando cenários diferentes, mais repertório, para que a equipe possa se portar bem a maior parte do tempo. Lógico, né, que temos que sempre considerar uma parcela importante que é do adversário também, que condiciona os nossos movimentos e o tipo do jogo. Boa noite. Você chegou justamente num momento do calendário onde praticamente todos os jogos são decisivos para o time, né? E herdou também uma equipe que mal fez pré-temporada. O Grêmio saiu de uma final de Copa do Brasil direto para uma pré-Libertadores e não teve muito tempo de preparação. E há muito tempo se discute os aspectos físicos da equipe. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como fisicamente hoje o Grêmio se encontra. É o estágio que seria o ideal para uma equipe nesta altura da temporada e como você projeta também esta sequência para os atletas fisicamente, porque você tem repetido muito o time, né? E são jogos importantes. E a gente tem visto aí alguns atletas cansados, como você mesmo falou na entrevista lá na Argentina. Obrigado. Eu não tenho condições de fazer uma avaliação definitiva em relação à condição física, até porque eu não entendo a nossa equipe só pelo aspecto físico, ou só pelo aspecto técnico, ou só pelo aspecto tático. Eu acredito no somatório dos fatores, né? Todos eles contribuem um com o outro. Então, emocionalmente, a gente também tem que estar bem para equilibrar o jogo. Então, não me cabe fazer uma avaliação específica, né? E a gente está num processo que é novo para todo o futebol brasileiro, né? Todas as equipes sem a pré-temporada adequada. Então, são várias equipes que passam pelo mesmo cenário que a gente. A gente tem tentado criar, né, cenários de continuidade ao bom trabalho que vinha sendo realizado e dar tranquilidade e confiança aos atletas para que eles possam, a maior parte do tempo, suportar a partida, mas temos um elenco também capaz de substituir esses atletas que, quando sentem a parte física ou que o ritmo cai um pouquinho, para que a gente possa manter a performance em alta. Então, estou muito tranquilo em relação a isso e não me cabe uma avaliação tão específica como você solicitou. Sem som. Pode falar, Thiago. Está sem som. Está mutado. Perdão, Thiago. Eu estava aqui no computador. Você sempre fala da fluidez, né, das características diferentes dos jogadores, e claro que o Thiago Santos, por exemplo, tem muita diferença do jeito de jogar do Matheus Henrique, e a gente percebe o Matheus um pouco mais à frente. Você pode me corrigir, obviamente, se eu estiver errado. Eu queria que você falasse desse avanço um pouco mais do Matheus Henrique e do desempenho dele no jogo de hoje, por favor. Obrigado. Eu penso muito no equilíbrio das ações. O Thiago tem liberdade de saída, liberdade de chegada. Inclusive, na jogada do nosso gol, ele teve uma participação importante, fazendo um movimento sem bola, um corta-luz, que deu sequência na jogada da tabela que originou o gol, com, né, o chute cruzado do Diego. Ele saindo, outro jogador automaticamente acaba ocupando esse setor. Então, a minha ideia não é definir efetivamente um atleta para isso, eles têm essa liberdade de movimento.
O Matheus jogando um pouco mais avançado e também fazendo essa organização por trás da linha da bola, é um atleta que tem qualidade para isso. Ele fez um pré-olímpico com a seleção brasileira, onde ele jogou mais avançado, né, no entrelinhas durante toda a competição, então ele tem repertório para fazê-lo. É questão de estímulo, é questão de passar confiança para que o atleta possa desempenhar o seu futebol. E aí, como já falamos, de acordo com as características complementares do setor, ele pode estar num melhor dia, num dia que as coisas não fluam tão bem, a gente tem o objetivo e a missão de tentar dar o máximo de confiança para que ele possa jogar bem. Boa noite, Thiago. Você está há pouco mais de uma semana no comando do Grêmio, realmente é pouquíssimo tempo, mas o que você já vê de evolução comparando o Grêmio que você recebeu, o Grêmio que você viu hoje, e até em cima disso, o Grêmio sofreu hoje novamente um gol de bola aérea. Quão problemática é a bola defensiva aérea do Grêmio nesse momento? Olha, a gente defendeu muito bem a maior parte das bolas aéreas, né? Foi um lance que eu até considero um acidente de trabalho, pelo fato de que o Rafinha estava saindo para fazer uma cobertura, né, que os jogadores do Caxias se aproximaram para fazer uma saída com 2 no escanteio, então ele estava para ser esse segundo jogador, e aí o atleta do Caxias resolveu bater direto a bola, ele acabou ficando um pouco mais adiantado, na intenção de tirá-la, né, ele acabou dando a casquinha e a bola entrou no segundo pau. Então a gente tem evoluído nesse quesito, né, defendeu bem lá na Argentina, na bola parada já, hoje a maior parte das bolas a gente conseguiu tirar da área. A equipe do Caxias é uma equipe extremamente competitiva nesse quesito e principalmente em relação ao tempo de trabalho, é um tempo pequeno, são poucas sessões de treinamento, mas a gente tem um grupo muito capaz, muito imbuído de trabalhar, muito focado nas informações que a gente tem passado. Nesse pouco tempo de trabalho, né, eu tive à frente de 3 jogos fora de casa, ainda não tive o prazer de poder estrear na Arena do Grêmio, então são 3 jogos com características muito competitivas, fora de casa, jogos difíceis, e que a gente conseguiu manter uma regularidade, como eu sempre gosto de referir, dando continuidade a um bom trabalho que já existia, uma base de trabalho muito qualificada, e que a gente está, aos poucos, aí contribuindo da melhor maneira possível. Professor, boa noite. Você, na primeira resposta ali, citou a questão de repertório, né? De aos poucos aumentando o repertório da equipe. É o próximo passo e acelerar essa troca de bola, a circulação ali no meio-campo, que a gente vê que já está saindo, como naquele lance do Maicon, que ele entrou na área, quase fez o gol, mas que às vezes fica travada, talvez pela marcação do adversário, enfim. Mas é um próximo passo acelerar essa troca de passes? Principalmente entender as características dos atletas que estão em campo, né? Historicamente, o Grêmio, com um jogo maravilhoso de aproximação, de posse, conseguiu conquistar muitos títulos, muitas vitórias. Tinha jogadores no seu comando de ataque e na parte mais ofensiva do campo que tinham muita característica de vir buscar a bola no pé e dar esse volume de jogo, que dava o tempo, muitas vezes, para os jogadores que estavam armando atrás da linha da bola chegar no entre-linhas, chegar próximo da área adversária. Hoje temos jogadores um pouco mais verticais no campo de ataque, né? O Ferreira, o Léo, o Luiz Fernando. Então, não são atletas que têm tanta característica na bola do pé, nesse jogo de combinação. São jogadores mais verticais. Então, é achar o equilíbrio, sim, né? Como equipe, achar o equilíbrio de potencializar o que já se tem de muito bom, mas que a gente possa também ir ao encontro das características dos jogadores que estão em campo. E isso vai se alternar de acordo com o adversário, do momento do jogo também. E eu penso numa equipe que tenha a capacidade de entender o momento, de jogar um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, e isso é só o tempo, a repetição, o conhecimento dos jogadores que estão em campo, né? As características complementares para que possa acontecer. Ô, Thiago, a gente está ouvindo várias perguntas sobre mudanças, né? Mas tem uma coisa que não mudou do Grêmio de 2020 até antes de você chegar para agora, esses 2 primeiros jogos. O Diego Souza. Eu queria que tu me falasse sobre o Diego Souza, sobre jogar com centroavante. E como é que foi a tua conversa com ele? Porque ele tem mais gols do que jogos nessa temporada, pelas características dele. Mas justamente isso, dentre pequenas mudanças que o Grêmio tem, o Diego não é uma delas. O Diego está mantendo o que ele fazia antes. Queria que você falasse sobre isso. Obrigado. O Diego é um atleta que todos acompanhamos há muito tempo. Eu penso que ele tem uma carreira extraordinária, porque é um atleta que sempre teve qualidade para jogar como meio-campista. Era um jogador que jogava de segundo volante, jogou como meia, joga agora como atacante. Então, um jogador com um repertório técnico gigantesco, uma inteligência de jogo muito grande, sabe ocupar o espaço no tempo certo.
A conversa, na verdade, é para tentar criar mais oportunidades para ele, colocar mais atletas próximos das jogadas de combinação dele, que ele faça movimentos no tempo certo para ter um desgaste menor dentro da partida, e com a qualidade que tem, acaba sendo definitivo, né, em muitos momentos. Então a gente tem que dar todo o suporte para que ele possa manter essa regularidade de gols, e também envolvendo ele na questão coletiva, tanto da parte ofensiva como defensiva. E aí um perfil de um cara experiente, um cara que está envolvido com todo o trabalho. Eu estou muito satisfeito e é um prazer poder estar trabalhando com ele. Boa noite, professor Thiago. Parabéns pela terceira vitória em 3 jogos, 100% aí por enquanto no comando do Grêmio. E na quinta-feira contra o Aragua tem o primeiro jogo seu, né, no comando da equipe dentro da arena do Grêmio. O que tu espera para essa partida e também esses dias antes dessa partida, porque tem uma sequência muito grande e poucos dias para poder treinar. O que tu pensa também para preparar a equipe para esse duelo aí, tendo uma sequência maior de trabalhos no CT Luiz Carvalho? Nós temos trabalhado em 2 frentes, né? Na primeira frente é tentar otimizar ao máximo as sessões de treino que nós temos, tentar sugar todas as possibilidades de tempo que a gente pode trabalhar, porque os atletas que vêm na sequência dos jogos, eles acabam tendo que focar mais na sua recuperação física, na recuperação emocional do jogo também, porque manter o foco durante tanto tempo dentro do jogo desgasta também. E aí, essa é uma frente na recuperação, e a segunda frente é os atletas que têm jogado menos, dando repertório e informação para que eles possam estar avançando nos quesitos de ritmo de jogo, de trabalho, de carga, né, e de informação, para que a hora que eles forem entrando na equipe possam elevar sempre o ritmo de trabalho, o ritmo de jogo, envolvendo todo o grupo, né? Então, é aproveitar cada minuto de treino para que a gente possa dar condição aos atletas se apresentarem bem já na próxima partida. Boa noite a todos, obrigado.